Olá, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio de A Bolsa na Cabeça, quarta-feira em Formani, 3h30 da tarde. Essa semana tem uma apresentação especial pela doutora Maria Alice Fontes, a minha esposa, e também criador do curso A Bolsa na Cabeça. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Boa para estar aqui nessa quarta-feira à tarde. E vamos conversar, né? Vamos lá. É um grande prazer para mim. O mercado está me deixando muito louco recentemente, então chamei a minha terapeuta pessoal para me ajudar. Está muito doido, muita volatilidade, né? Muito. Então, esse é o nosso 8º episódio, alguma coisa assim. A gente está sempre falando sobre o trader e como o trader precisa se alinhar a cabeça para operar bem no mercado. E desde o início, quando a gente começou a falar sobre esse projeto, 2007, 2008, né, no Trader ao Vivo, tínhamos 2 objetivos. O primeiro foi conscientização desses conceitos importantes e, do outro lado, que é mais o trabalho da doutora, que é mais difícil mesmo, realmente mudando sua cabeça para conformar as necessidades do mercado. Isso é a parte mais difícil, né? Então, a gente fala toda semana sobre técnica, mas a parte de mudanças psicológicas que normalmente as pessoas precisam ajuda, né? Não conseguem fazer sozinho. Então, vou começar a convidar a doutora aqui, de vez em quando, para falar sobre o lado psicológico mesmo, que a gente entende que é importantíssimo e precisa de ajuda. Aí, quando eu perguntei para ela qual seria o primeiro tópico, foi muito interessante, porque a gente tem também um debate nas redes sociais sobre o tópico de hoje. Se o mercado é um jogo, se o trader é um jogador, né? Então, é isso mesmo. Acho que é um assunto importante, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Maria Alice, eu sou psicóloga, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado em psicologia e eu trabalho basicamente com psicologia clínica, né? Então, a gente tem uma clínica que chama Plenamente. Quem quiser dar uma olhada no nosso site é o www.plenamente.com.br e eu venho, então, trabalhando com o Bo nesse assunto da psicologia do mercado, porque é um assunto muito interessante. E aí, então, como ele está falando, desde a época do Trade ao Vivo, a gente vem fazendo algumas pequenas aulas. E aí, para retornar aí, falando com vocês, eu pensei nessa aula falando sobre as diferenças e semelhanças entre o jogo patológico e o trade, né? Então, eu preparei aí uma apresentação para vocês, nós vamos falar sobre isso e a gente vai depois discutir e estamos abertos aí no chat depois para conversar com vocês. É muito interessante o assunto, porque sempre olhei no mercado de ponto de vista estatístico e para mim é muito parecido com o jogo de estatístico, né? O jogo de azar até, porque a gente tem modelos matemáticos, a gente tem as probabilidades, a gente tem gerenciamento de risco, a gente tem também gerenciamento da cabeça, né? De emoção, de sentimentos, pensamentos, etc. E se você pensa muito bem, um profissional, o jogador de poker, por exemplo, ele tem todas as qualidades de ser ganhador também na Bolsa de Valores. Até eu acho que seria um pouco mais fácil para ele, porque não tem tanto sorte envolvida, ou azar, né? Tem muita estatística, muito tomada de decisão, mas não tem tanto sorte ali, né? Aliás, o Fernando Góes tem um projeto muito interessante, porque ele está chamando os jogadores de poker para o mercado financeiro e mostrando os paralelos entre gerenciamento de risco, os modelos matemáticos, e ele acha que jogador de poker tem cabeça já muito boa, né, para se dar bem no mercado. E aí tem outros colegas na comunidade que são analistas também, de vez em quando falam assim, nós não somos jogadores. Aqui não se joga, né? Esse mercado financeiro é coisa séria. E eu acho que, de uma certa forma, tem razão, mas não dá para tirar a questão de matemática, de estatística e de comportamento correto para ser vencedor. Então, é um jogo sim,
mas a gente não queria que fosse o jogador aqui dentro do mercado para se machucar. Né? Porque daí tem a diferença, né, entre o jogo e o jogador patológico. Então, eu tenho certeza que entre as pessoas que operam no mercado, tem jogadores patológicos, tem pessoas que são dependentes do jogo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Se quiser colocar o slide aí no ar, isso aí, beleza. Então, assim, as diferenças e semelhanças entre o jogo patológico e o trade. Então, o que a gente podia fazer já de cara uma definição, né, é que, assim, o jogador é aquele que arrisca alguma coisa de valor na esperança de ter um retorno maior. Só que o problema é que isso é uma definição, conforme o Bo falou, né, que é a definição do trader. Ele arrisca coisas de valor para ter um retorno maior. Mas, o trader investidor faz isso. Faz isso, né? Mas o jogo patológico é aquela pessoa que tem, então, a compulsão. O quê? Por continuar jogando, apesar de ter muitos prejuízos. E aí, que tipos de jogo, né? Todos esses jogos que a gente colocou aí, e você vê que ó, a especulação no mercado financeiro está lá. Entre eles, até, a gente tem a história dos jogos na internet, né, pessoal? Porque vocês sabem que esse Flappy Bird foi tirado da internet, né? Foi banido da internet porque ele estava provocando dependência nas pessoas. As pessoas não conseguiam parar de jogar esse jogo. E por quê? Porque ele estimula uma área específica do cérebro, que é a área responsável pelo sistema de recompensa cerebral, onde você estimula a dopamina. Então, algumas pessoas jogam o Flappy Bird para relaxar, para escapar, para se sentir bastante estimulado, né? E outras acabam ficando completamente, assim, dependentes desse jogo. Então, assim, o jogo patológico, ele é muito parecido com o que acontece no cérebro quando a gente tem um problema de drogas, quando a gente tem álcool, drogas, dependência envolvido com isso. E aí, a gente precisa, para fazer essa história funcionar, uma combinação de fatores, né? E essa combinação de fatores vai, pessoal, no cérebro estimular uma areazinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês uma caneta apontador. Aqui, ó. Essa areazinha aqui, então, seria a área de recompensa cerebral, onde você tem muita dopamina, que é um neurotransmissor que é responsável pelo prazer. E nos jogos você tem o estímulo dessa área. Então, se você estimula essa área, você vai ter prazer e as áreas, né, do prazer normal da vida. Só que aí algumas pessoas ficam dependentes de algumas coisas, porque ficam com mais dessas substâncias quadradinhas aqui, essas estrelinhas, né? Que seria a dopamina, que se liga aos receptores dopaminérgicos e faz com que a pessoa sinta mais prazer. Então, volta um pouco para a gente aqui, produção. Deixa eu entender alguma coisa. Foi na sua lista ali, né? Durante a sua pesquisa, você achou que operar no mercado financeiro poderia ser um motivo, ou poderia ser uma causa, um vício, né? Vício. E que operar, talvez não operar, mas nesse caso, operar online também pode aumentar essa possibilidade? Pode aumentar, porque a pessoa realmente ela fica com o prazer, né, ao apostar. Na verdade, ela não tá lá analisando o mercado e tomando decisões, ela tá lá com prazer na hora que ela vai colocar em risco o capital dela. E aí, assim, não sei se você quer falar, desculpa. Não, eu ia dizer, então, realmente esse ambiente pode ser perigoso para uma pessoa que cabe dentro daquelas categorias que você estava mostrando também. Alguém, talvez, que tem uma dependência química ou outras questões assim, né? Exatamente. Então, a gente realmente precisa ter cuidado. Ficar atento. A gente quer seu bem sempre. Estamos aqui para te ajudar a ter êxito como operador e investidor. Mas sempre falamos toda semana sobre 50 armadilhas diferentes que podem nos derrubar. E acontece que, pela apresentação da doutora Marilice, o próprio operar online pode ser uma armadilha bem forte. Então, vamos olhar lá, olha só. Volta para o slide aí, por favor.
a gente tem então algumas semelhanças, né, do jogo e das drogas, porque ele então tem essa experiência intensa de prazer, as pessoas perdem o controle. Às vezes, aumento da tolerância, o que que é? Ele precisa de fazer mais trades para sentir o mesmo prazer que antes, porque ele precisa colocar mais em risco, né? Tem uma instabilidade de humor, tem muitas vezes culpa, vergonha e prejuízo, né, na família. A gente sabe que algumas pessoas acabam até ficando escondidas, operando escondidas, porque a esposa não pode saber que está colocando capital em risco. Agora, vamos dizer, como é que seria os sintomas mesmo do jogo patológico? Para vocês diferenciarem, será que vocês são ou não, né, investidores ou tem problemas em relação ao jogo? Primeiro, é a pessoa que tem grandes emoções por tomar risco. Como eu falei, não é a pessoa que está lá simplesmente operando, ele tem prazer com tomar risco. Ele tem uma tendência a aumentar as apostas e o risco e ele vai atrás do prejuízo, que é aquela história da pessoa que é totalmente contra a matemática do mercado. Ele vai, de alguma maneira, cerceando a vida dele, né, no jogo. Ele pode diminuir o tempo com o trabalho, com a família, e ele às vezes engana ou mente, como eu falei. Aqui eu vou passar outro slide, nós vamos então ter 9 características. Vejam só, dessas 9 características, e seriam essas 5 mais essas outras 4, se você tiver pelo menos 4, já está dentro do critério diagnóstico segundo o DSM-5, que é um diagnóstico americano, né, de sintomas de doença mental para ter problemas de jogo patológico. Então, ter culpa ou remorso, ter, assim, às vezes até pegado dinheiro emprestado para jogar, acaba com as reservas financeiras, acumula dívidas e tem tentado diminuir ou parar sem sucesso. Então, pessoal, só voltando ali, ó, o anterior, dá uma olhadinha. Se você tem 4 entre essas 9. Volta, né, pra gente aqui, produção. Eu acho interessante essa lista, porque várias coisas que você citou aqui, a gente fala todos os dias, né? Primeiro na sua lista é grande emoções, sentir grandes emoções quando está operando. O que a gente fala aqui, aliás, a gente falava sobre isso a semana passada, nos últimos 2 episódios com o Rafael Figueiredo, que a gente não quer eliminar as emoções, mas a gente não quer operar para sentir muita emoção, né? Porque a gente sabe que quando está sentindo emoção, está no lado intuitivo, errado. Você está no sistema límbico, entra na questão do prospect theory e faz tudo contra a matemática do mercado, sim, né? Sem dúvida. Então, primeiro ponto aqui, interessantíssimo nessa lista, você está sentindo grandes emoções ao operar ou investir, isso é um perigo muito grave do ponto de vista psicológico, mas também matemático. Que foi o segundo aqui, tendência a aumentar apostas e o risco, né? E a gente também fala muito sobre isso. Isso é um pecado capital do ponto de vista de investidor e trader. A gente não faz média na perda, né? A gente não vai atrás do prejuízo. A gente não alavanca demais. A gente sempre tem uma quantidade de capital em risco e nunca arriscamos mais do que isso. Então, esses primeiros 2 chamaram muito a minha atenção. Imagino que tenha muita gente mesmo boa no mercado, que eu já atendi no consultório, né, pessoas que me procuraram para cuidar da sua cabeça como operadores, e quando a gente vai ver, essas pessoas realmente não são operadores, eles são jogadores patológicos, né? Então vamos olhar. Então, voltando lá no slide, né, se só rapidinho, passando aqui. Você está voltando para o mesmo slide. Ok, entendi. E aí, assim, se você tiver 4 entre essas 9, tá? Eu acho que precisa procurar ajuda. Pessoal, quais seriam os fatores de risco? Podemos voltar só rapidinho aqui? Claro. Porque esses também, os últimos 4 são interessantíssimos aqui. A gente precisa lidar bastante com a questão de perda e ganho. E sempre precisa ter muito... Qual a palavra? Humildade? Não a flexibilidade, resiliência em relação disso, né?
Mas tem gente, eu tenho certeza, porque recebo muito e-mails e correspondência de pessoas dizendo que eles pegaram dinheiro emprestado, Sim. eles acabaram com seus finanças mesmo, eles aplicaram dinheiro que não poderia aplicar no jogo, né? Então, muito importante aí. E tem várias pessoas também que tentam parar e só param no mercado porque Quando não tem mais acaba o recurso, dinheiro, né? Então, muito interessante que esses sintomas a gente... Precisa evitar, quer dizer, se você estiver passando a linha, né, Bo, acho que precisa pedir ajuda mesmo. E aí, podemos continuar aqui? Claro. Quais seriam os fatores de risco? Né? Então, qualquer pessoa pode ser um jogador patológico? Pode ser, mas principalmente aqueles que tiveram algum outro problema de comportamento, pessoal, déficit de atenção, depressão, problemas de personalidade, pode vir associado com problemas de jogo patológico. Em geral, mais homens, mais comuns em homens, adultos, jovens e de meia idade, que é bem o público, né, de idade aí de vocês. Tem outros casos na família, tem aquele, né, o pai que era jogador do bicho, ou alguém na família que já tinha problema com o jogo, e tem aquela personalidade competitiva, aquelas pessoas que são impulsivas, buscam grandes emoções, os chamados workaholics, né? E buscam, assim, um momento de prazer, como se ele quisesse um escape do estresse da vida com o jogo. Né? Então, por exemplo, ele trabalha, ele é um médico, ele é uma pessoa profissional de sucesso e ele vai para o mercado para quê? Para se divertir. E isso é um problema, porque ele vai para o mercado para se divertir, porque ele quer sentir prazer lá no mercado, e aí isso acaba, de repente, escapando da vida dele. Ele pode aumentar progressivamente, caminhando para a perda de controle. Né? Então, todos esses problemas que vocês estão vendo aí, eu vou falar, olha, risco aumentado de suicídio, isso daí não é incomum. Você vê pessoas de meia idade, perderam grandes quantidades de dinheiro, que chegam a pensar que a sua vida não tem mais sentido. Grave, né? Bem grave. E aí, esse slide a gente fez junto, né, Bo, para tentar fazer um paralelo entre o jogador e o trader. Então, assim, o jogador, ele tem prazer com a aposta, enquanto o trader, ele vai tentar minimizar suas emoções, como você falou. Utilizá-los como alertas. Quando está sentindo alguma coisa fortemente, sabe que está escapando do trade system e tem que voltar para equilíbrio. Se quiser, a gente pode até voltar aqui para a câmera, eu vou olhando aqui, não sei se... É isso, Né? Então, olha, o jogador é o cara que aposta cada vez mais dinheiro, enquanto o trader, ele tenta um controle rígido do seu capital. Isso, né? muito. O jogador, ele vai atrás do prejuízo. Quando ele perde, ele quer mais, porque ele fala, não, eu não vou sair daqui com essa perda, eu vou tentar mais. E o trader tem que esperar o próximo trade, né? Quando a gente leva o stop, tem que esperar o próximo trade chegar. Se chegar no limite de perdas de capital, que normalmente 15% de todo o capital, tem que parar. Então. Coloca o dinheiro na renda fixa, volta a estudar. E aí eu parar, porque assim, o jogador, ele fica tentando parar e não consegue. Né? Ele não consegue. E eu já tive experiências com pessoas que têm problemas não só no mercado, como em jogo, né? Vários tipos de jogos. Sim. E eles não conseguem parar. Eles têm alguns sintomas de abstinência também, do tipo, ficam mais irritados quando não jogam, ou querem jogar. E ele joga como essa coisa do escape do estresse. E o trader, ele teria que lidar diariamente com o estresse, né? Sim. Ele está acostumado com o estresse. Ele não pode escapar do estresse, porque senão é melhor ele não ir para o mercado. Sim. O jogador, ele pode até mentir para as outras pessoas. E o que a gente espera do trader? Que ele apresente seus resultados, né? Que ele fale, como você faz. Olha, estou acreditando nisso, a gente foi estopado, não deu, não tem que mentir. Né? Coloca os relacionamentos em risco, assim, eu acho que o jogador, ele briga com a família, ele se atrapalha, enquanto o trader, ele teria que ter um relacionamento social, aberto e tranquilo, né? A gente não briga, né? Não, a gente não briga.
É verdade, pessoal, a gente não briga, não. E aí, conta com fonte externa de recursos o jogador. Às vezes ele precisa pedir dinheiro emprestado, né? E a gente espera que o trader administre o seu próprio patrimônio. Vamos fazer o seguinte, produção, volta para o slide anterior, doutora. E aí... Esse aqui? Isso. Aí vocês podem parar o vídeo, quanto tempo precisa para anotar isso aqui no futuro também. Aí vai para o próximo slide, só para ter gravado aqui para todo mundo essa lista, comparação entre o jogador e o trader. E aí, pessoal, a gente já está aqui quase chegando no fim da apresentação, a gente pode ficar conversando sobre várias tem coisas, muita coisa né? para conversar. Que sim. seria assim, quando procurar ajuda? Eu acho que a gente precisa procurar ajuda quando percebe que os seus relacionamentos sociais, familiares, de trabalho estão afetando, assim, estão sendo afetados na realidade, que você está dedicando mais tempo do que você gostaria, que você já teve tentativas de parar ou diminuir, não consegue, que teve que pedir dinheiro emprestado e aí, com certeza, precisa de ajuda. Só que aí a gente precisaria pensar, né, como é que essa pessoa pode começar a se ajudar? Eu acho que a primeira coisa é reconhecer que o jogo é mais forte que a sua capacidade de controlar. Né? E isso é difícil, hein? Isso, é reconhecer, falar assim, eu não estou dando conta dessa situação, o jogo está me controlando. Tem que entender o problema e tentar admitir, né, humildemente que precisa de ajuda. E é difícil, hein? Porque eu já tive pacientes que dizem assim, não, doutor, eu não quero falar sobre esse assunto, isso não é um problema que me atrapalha. E você sabe que aquilo é um problema que atrapalha profundamente a vida do sujeito. Né? Tem que tentar falar sobre isso, não adianta mentir, né? Acho que podemos ficar sem o slide mesmo, acho que fica... E obrigada. Falar sobre os seus sentimentos e conversar em casa, né? Olha, eu estou tendo dificuldade com isso, eu estou com vontade de ficar lá no mercado, não estou conseguindo parar. Tem que implementar maneiras de controlar o seu capital. O que eu quero dizer assim, se a pessoa não consegue, tem que colocar na mão de outro. Não é o cara para ficar lá operando no home broker. Sim. Ele tem que ter alguém que cuide disso, né? Não, nós temos muitos profissionais que só fazem isso e fazem muito bem. E é importante, a gente sempre fala, né? Se você não estiver curtindo, você não está fazendo corretamente. Operar no mercado financeiro não pode ser uma fonte de irritação, né, e de estresse. Então tem realmente vários profissionais que fazem isso muito bem. E aí você pode colocar seu dinheiro no banco, né? Numa corretora. No banco não. Não. No banco. Banco não. Aí a gente vai aplicar em renda fixa, a gente pode aplicar em vários produtos interessantíssimos que têm um retorno muito bom e você fica livre então para estar feliz, né? Claro. Para procurar seus objetivos e ficar sorrindo, né? Em vez de sempre frustrado e não gostando e perdendo dinheiro e todas aquelas questões psicológicas, né, difíceis. Mas assim, eu acho que outra coisa boa é a pessoa reconhecer e marcar consulta com um especialista, né? Precisa de uma avaliação. Sim. Porque pode ser que ele tenha outros problemas associados. Pode ser que essa pessoa seja mesmo uma pessoa com uma depressão, pode ser que ele tenha um transtorno de ansiedade, pode ser que seja uma pessoa que tenha um transtorno bipolar, enfim, pode ser que ele precise de ajuda profissional, né, de terapia para colocar sua cabeça no lugar. Dependência química, quantas não são as pessoas que são jogadores patológicos e têm comorbidade com dependência química, né? Cocaína, coisas importantes, precisa de ajuda. Se essa pessoa não conseguir acertar a sua cabeça, fica difícil ela operar. Não pode operar por prazer, né? E eu acho que é isso que eu queria transmitir aí para vocês. A gente pode ir, não sei, no chat, vendo se tem perguntas. Vamos ver se tem algumas perguntas aqui. Não, eu achei muito interessante o assunto, porque pregamos aqui sempre que um bom trader não está feliz porque ganha dinheiro. Um bom trader ganha dinheiro porque está feliz.
Então, tem todos esses aspectos de jogo estatístico. Na verdade, um esporte mental. Tem estratégias, tem táticas, tem controle de recursos, principalmente capital. Nós desenvolvemos nosso trade system, então sabemos tudo sobre ele, controlamos tudo sobre ele. Nós entramos no trade ou não, nós colocamos stop ou não, nós arriscamos demais ou não. Nós cuidamos do nosso corpo, nossa cabeça ou não. Nós sabemos quais são os 45 estressores. 45 estressores e 45 também vieses cognitivos. E sabemos quando a gente tem questões de crenças desfuncionais em relação do mercado. Sabemos se a gente tem atitude positiva, ou pensamentos positivos ou não, negativos. Se estamos com energia ou não. Tem tantas questões psicológicas que a gente precisa. Mas essas coisas, sabe, Bo, é interessante isso que você está contando, sabe, pessoal? Porque isso seria, assim, um certo ajuste fino, assim, de a pessoa encontrar o seu equilíbrio, que eu acho que com orientação sua, vendo os vídeos, tudo isso ele pode melhorar, fazendo um bom controle emocional e aprendendo, é assim, quase como se fosse um processo de aprendizagem. Agora, tem um nível de problema que aí já é grave, que aí a pessoa sozinha, infelizmente, ela não vai conseguir. Ela vai precisar de ajuda profissional, né, de um profissional de saúde mental, de um psicólogo, de um psiquiatra, porque ele não vai provavelmente conseguir simplesmente só com a força de vontade dele conseguir se organizar. E dentre as pessoas que estão nos assistindo e as pessoas que estão no mercado, estas que têm problemas psicopatológicos são provavelmente aqueles que vão ter as maiores perdas. E aí, quando eles chegam no meu consultório, eles já estão desolados, porque eles já perderam fortunas, já perderam dinheiro de aposentadoria da família, já estão em situações muito graves. E, normalmente, qual é a sua indicação quando a pessoa chega nessa situação? Pare de operar. Parar né? de operar. O Bo fala, pare de operar. Só que essa Muito pessoa... antes de chegar lá, por favor. Perdeu 15%, parou. Só que essa pessoa, ele não consegue parar. Por quê? Porque ele é um jogador patológico e ele gosta de arriscar. E ele acredita que ele vai da próxima vez ganhar e vai recuperar tudo que ele perdeu. Então, eu acho que vocês precisam ter essa noção. Né? Porque enquanto você está com uma mente saudável, que você consegue só com orientação... e ajuda, e apoio, e vendo vídeos, se equilibrar, excelente. Acho que você está no lado certo do negócio. Precisa de orientação. Quando você passou do ponto, precisa de ajuda profissional. E não deixa passar o ponto, machucar demais. Aliás, é difícil, né? Você mencionou homens, meia idade, bem-sucedidos, ego, escondendo as coisas, não sabe como buscar, não sei o que fazer. Pô, a minha mulher vai me matar se ela souber que eu perdi dinheiro, etc. Você diz sempre, né, assim, as pessoas às vezes, né, dão certo em outros lugares, então são empreendedores de sucesso, executivos, conseguem fazer funcionar uma companhia inteira com vários... centenas de funcionários, mas ele não consegue, às vezes, gerenciar o seu próprio capital. Eu acho que às vezes não é, por exemplo, eu sou um exemplo disso. Eu tinha muito sucesso na minha vida sempre. Quando eu entrei no mercado financeiro, não foi vício para mim, mas eu fui atrás do prejuízo, não sabia nada sobre gerenciamento de risco, análise técnica, trade systems, expectativa positiva e absolutamente nada sobre psicologia do mercado. Não, você sempre soube. Desculpa, você está mentindo. Não, eu não sabia nada. Aí eu perdi muito dinheiro. E só depois que eu comecei a estudar desse lado, com sua ajuda, que o negócio virou. Mas isso é verdade. Então... Você acha que esse homem pode ter sido uma pessoa desequilibrada? Não. Não, numa época da minha vida, eu estava assim... Por
precisando de muita ajuda por uma coisa que eu mesmo fiz para mim mesmo. Né? Porque eu arrisquei aquele dinheiro que não deveria arriscar. Eu coloquei dinheiro no mercado que eu não sabia quais eram os riscos. Eu fui atrás do prejuízo. Ficou mais grave a situação. Mas isso foi a primeira vez na minha vida que eu senti, eu tinha uns 40 anos na época, primeira vez que eu senti que era um fracasso, porque até então eu tinha muito êxito em tudo que eu fiz. Uhum. É interessantíssimo como mercado financeiro, a gente acha que nós vamos dominar ele como a gente dominou esportes ou estudos ou relacionamentos ou os nossos próprios negócios. Né? Você faz um objetivo, visualização, você traz seu futuro para você. Muitas pessoas querem fazer isso com o mercado financeiro, só que... E caem na... Por isso você não consegue controlar. E cai, estava lendo um artigo recente sobre isso, interessante como o operador ele cai dentro de uma balança que é, né, o medo e a ganância. Então, se de um lado ele fica, às vezes, com medo de investir o seu dinheiro, do outro lado ele fala, não, agora eu quero ganhar, e as possibilidades de ganho podem ser muito grandes, né? Uhum. E aí ele começa na ganância. E quando ele fica nessa balança entre o medo e a ganância, ele se estrumbica, né? Não, o que a gente sempre fala aqui? Tem uma maneira correta para investir e para operar. E essa maneira correta é racional. Esse lado racional do cérebro é fora do lado intuitivo. Então, se você estiver sentindo muita emoção, você está de ponta cabeça, o Kahneman tivesse que mostrar, você está de ponta cabeça com o mercado. Então, todos esses sintomas que você mostrou aqui para todo mundo, se estiver sentindo isso, ou se você cabe dentro de 4 dos 9, é isso? 4 dos 9. Diagnóstico de jogo patológico. Aí precisa buscar ajuda profissional, realmente. Antes de agravar a situação financeira ou até familiar, Será pessoal. Que tem alguma pergunta, pessoal? Será que alguém tem? Vamos ver aqui. O Rubão aí. Vou falar aí, Rubão. Você não conhece o Rubão ainda, né? Acho que não, Rubão. Então, doutora, poderia sugerir alguma forma de diminuição de ansiedade sem medicação? Olha, eu vou falar para vocês que a melhor maneira de diminuir a ansiedade sem medicação é atividade física. Tem que fazer atividade física todos os dias como se fosse remédio. Então, caminhada, meditação, atividade física eu quero dizer assim, realmente mais intensa. Depois de 20 minutos que você está fazendo alguma atividade física, desculpa, você já começa a liberar. Será que tem uma aguinha aqui? A gente vai buscar. Obrigada. Já começa a liberar as endorfinas, né? Então, fazer atividade física é fundamental. Todas as terceiras ondas de terapia estão baseadas em bem-estar. A gente falou que ia falar isso, precisamos falar, né? Meditação, bem-estar. E eu vou dizer, meditação não quer dizer você ficar que nem um monge lá, né? Com aquela posição difícil. É simplesmente ter momento onde você pare e sinta a sua respiração. Onde você simplesmente tente prestar atenção no ar entrando e saindo, entrando e saindo. E você deixando os pensamentos entrarem e saírem da sua cabeça. Muito difícil, parece simples, mas é muito difícil. Mas são atividades que podem ajudar no controle da ansiedade, sim. Eu acho que tem a questão de bem-estar em geral, né? Como você mencionou, tem que se alimentar bem, tem que dormir bem, tem que fazer a atividade física, a questão de meditação interessante. Obrigada. A doutora, uma coisa que ela gosta de fazer, o trabalho dela é muito estressante. Ela é atleta e ela anda muito bem no slackline. Vocês viram, né? Ela está andando muito bem no slackline, né? Mais do que 2.000 views da doutora aqui no Facebook andando no slackline.
Então, tem um pessoal que pediu para divulgar o checklist. Deixa eu voltar lá, que eu acho que isso pode ser bom mesmo. Os 9 itens, né? Os 9 itens. Então, tá aqui, se vocês quiserem passar aqui no slide. Então, são esses. Tem grandes emoções, tendência a aumentar apostas e ir atrás do prejuízo, cerceamento da vida no jogo, é assim, tudo fica menos importante, né? A pessoa fica pensando só antes de jogar, depois de jogar, a hora de jogar, o dinheiro de jogar, com quem vai jogar, a vida dela fica cerceada nisso. Diminui o tempo com o trabalho e com a família, engana ou mente, tem culpa ou remorso depois de grandes perdas, pega dinheiro emprestado, assim, até rouba. Eu falei pro Bo, nossa, Bo, será que isso realmente acontece? E ele falou que acontece até, né? A pessoa, por exemplo, desviar dinheiro da empresa para fazer alguma coisa de investimento de risco, né? Sim. Pegar dinheiro emprestado, roubar, acabar com reservas financeiras, acumular dívidas e até, então, tentar diminuir sem sucesso. Né? Grande emoção ao tomar risco. Como posso... uma pergunta lá, pessoal, vai lá. Boa. Doutora, quando... a Lemos pergunta. Doutora, quando a senhora diz grande emoção ao tomar o risco, como posso medir, avaliar o meu nível de tensão quando inicio a operação? Então, olha, a tensão ou assim, um certo nível de ansiedade, vamos dizer que isso acho que é até comum e normal, né? É muito difícil a pessoa ter um equilíbrio neutro, que nem um jogador de golfe que se vocês já assistiram jogos de golfe profissional, vocês vão ver que os grandes jogadores, se eles erram muito ou se eles acertam, eles não mudam quase o seu estado emocional, estão sempre iguais, né? Ele faz um hole in one e ele faz assim, ele não sai gritando. Então, assim, a emoção, ela existe. O que eu acho que a gente precisa controlar é o prazer. Quando você percebe que você tem um nível de emoção que está ligado com prazer em tomar risco, né? Aquela sensação do gostoso, isso é perigoso. O Góes sempre fala disso, o Góes sempre fala. Eu aposto que tem gente aqui operando porque eles simplesmente querem, eles gostam do jogo, eles querem sentir essa emoção, né? Realmente. Então, avaliar o seu nível de tensão, eu acho que seria o seguinte, como é que tá? Tem sinais físicos de ansiedade, sim, né? tem. Sinais físicos que seria o quê? Coração bater, Ó, eu tô aqui com o meu Apple Watch. Mas o coração está batendo fortemente, O coração né? está batendo, dá para medir o coração aqui. Está ao lado do maridão. Então, assim, dá para você medir a sua pulsação, ver como é que você está, assim, a mão gelada, tremor, dor de cabeça. Você tem sintomas físicos que seriam resultantes do quê? De adrenalina, que baixa no seu sistema né, endócrino e você começa a ter sintomas físicos. Esses são sintomas de ansiedade normal. A preocupação é na hora que você entra no modo prazer com risco. Aí eu acho que é perigoso. Mas eu acho que questão também de sentir emoção, como nós falamos nos últimos 2 episódios, é um alerta. Por que eu estou sentindo essa emoção? Acho que é uma pergunta que todo mundo precisa perguntar e anotar. Porque você pode depois ter correlações de emoções que você está sentindo com determinadas condições técnicas do mercado. O trades que dão certo, o trades que dão errado. E foi muito interessante a nossa pesquisa, né? No início do Trade ao Vivo, nós pesquisamos, acho que na casa de 100 traders, vamos fazer mais, né? E identificamos esses estressores, quais são as emoções que se sentem com isso. E falamos mais do que 2 horas na questão teórica e prática de todas essas emoções no trade e por que você se sente isso e que você deveria fazer para tentar diminuir, né, a emoção. Nunca vai eliminar, mas não é bom operar com emoção. Realmente. Porque o primeiro estressor, pessoal, que a gente identificou lá, né, é operar dinheiro que não pode perder.
Então, na hora que você tem uma certa quantidade de capital, mas que esse capital você coloca em risco e ele prejudica o seu dia a dia, né? Um dinheiro que você vai depois ter que pagar a escola dos filhos, supermercado, condomínio, não dá para operar um dinheiro que você não pode perder. Então, a primeira coisa é para você ter tranquilidade para poder operar, é separar uma quantidade de capital que não seja um capital que você não possa perder. Porque se você não puder perder isso, não existe emoção que segure, né? Aliás, vamos dar toque para todo mundo que nós fizemos um curso juntos. Esse curso tem 14 horas e ele é gratuito, online, no YouTube. E quando você pesquisa no YouTube A Bolsa na Cabeça, e também no nosso grupo no Facebook, A Bolsa na Cabeça, você tem disponível para vocês, desde o início até o fim, 14 horas sobre esse assunto. E nós entendemos que esse assunto é fundamental para o investidor e para o trader, porque sem, pelo menos, estar cientes desses conceitos, dessas armadilhas, é tão fácil cair no mercado e perder seu dinheiro. A questão de precisar de ajuda profissional, quando você, por exemplo, tem uma compulsão, impulsividade ou um jogo patológico, etc., a gente não fala muito no curso. A gente fala sobre as questões mais práticas e teóricas do trade. Mas eu quero convidar todo mundo, mais uma vez, para fazer parte de nossa comunidade, porque nós queremos seu bem. Esse programa é diferente, né? A gente está batendo nessa tecla, né, doutora, desde 2008, quando todo mundo só quer saber de análise gráfica e um trade system, milagre de um santo grau de um trade system, etc. Quando as pessoas não pensam na parte mais importante, que é seu próprio cérebro, né? Nós somos a chave, o mercado está dentro de nós. Tem várias perguntas aqui, né, Bo? Não sei se tem aqui uma interessante. Parabéns à dupla. Ah, obrigada. Parabéns para mim, imagina. Ela comigo. Não, vamos Sorte ver. minha. É verdade que quanto mais parecido com psicopata, melhor para operar no mercado? Então, olha, isso é um pouco perigoso, né? Porque o psicopata, ele é um transtorno psicopatológico grave que a pessoa tem, assim, uma certa frieza mesmo. Mas essa frieza não diz respeito só às emoções, ela tem uma frieza em relação, assim, à culpa. Ele não se sente culpado em relação a ações graves que ele possa fazer, de violência até em relação a si mesmo ou a outras pessoas. Então, acho que assim, não podemos dizer que o psicopata é um bom trader. Né? Porque eu não sou. Não, são pessoas equilibradas. Eu acho que não é o psicopata. Ele tem que sentir emoções, mas essas emoções não podem tomar conta dele. Né? Vamos ver mais aqui. Perco o sono quando minhas operações estão perto do stop. Como equilibrar isso? Então, olha, a insônia é um problema grave mesmo, né? Que traz aí sintomas até de depressão quando você tem uma insônia crônica, porque o equilíbrio do sono é fundamental. Agora, assim, o que será que está acontecendo? Será que você coloca o stop e fica com medo de tomar o stop, porque não pode tomar aquele stop, porque aquele dinheiro vai ser um prejuízo para você? Então, vamos dizer que tem alguma coisa anterior a isso que não está legal. Eu acho que não seria, não é? Talvez não tenha colocado, né, não tenha calculado o tamanho de posição correto para poder dormir. Né? Quando você está alavancado, ou você está arriscando demais, está concentrado em um ativo, aí não consegue dormir, tem algum problema. Tem algum problema. Muitas vezes a gente está fazendo uma operação no day trade e o cliente pergunta, eu posso dormir com ele? Aí eu pergunto para você mesmo, você vai poder dormir hoje à noite tranquilamente? Se não, não pode dormir com essa ação do jeito que está. Né?
Então é importante. Eu acho que não é, acho que é uma coisa anterior, ou é tamanho de posição, ou é alguma coisa que não está confortável para você. Né? Na bolsa ainda não cheguei num grande nível de ansiedade, talvez porque seja um dinheiro que posso perder. Perfeito, Parabéns. Marcão, Parabéns, é isso Marcão. aí. Suzele, coisa muito importante na área psicológica é saber que tem produtos melhores. O que quer dizer isso? Tem maneiras do seu dinheiro render sem trazer tanto problema, tanto transtorno, tanto ansiedade, etc. Nós temos ótimos no Brasil, com os produtos de renda fixa que a gente tem. Não estou falando de poupança, mas aplicação em renda fixa, LCI, LCA, etc. Tem várias. São também importantes descobrir quais são esses produtos também. Fale um pouco mais aí sobre a diferença de emoção normal e emoção ao tomar risco. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Emoção, todo mundo sente, emoção faz parte do ser humano e é importante sentir. Nós não queremos psicopatas operando, a gente quer pessoas com emoção. Agora, a emoção relacionadas ao prazer de tomar risco, eu acho que isso é que é o perigo. Então, tem pessoas que gostam, como falaram aqui no chat, né? Então, de jogar na internet, jogar Candy Crush, jogar todos esses joguinhos que dá prazer. Você continua jogando e às vezes não consegue parar de jogar porque você está realmente sobre uma forte emoção de prazer. Os nossos filhos adolescentes ficam grudados nos joguinhos porque tem muito prazer em relação a isso. E claro que eles perdem a noção do tempo que eles poderiam ficar, porque eles estão ligados com a atenção, um monte de dopamina que liga o cérebro, então eles estão com a capacidade de decisão deles alterada. Eles não estão com livre escolha, eles estão decidindo à medida que eles estão dependentes de alguma coisa. É isso que a gente não quer, né? A gente não quer que você esteja dependente do jogo, a gente quer que você decida aquilo que é o melhor para você. Bom, a gente tem várias outras perguntas aqui, doutora, mas não tem tempo suficiente para tratar todos. Que pena. Então, eu convido você voltar quando puder, né? Porque eu sei que você está muito lotado, você está super atarefado. Mas a gente gostaria que você sentasse de novo conosco regularmente para bater um papo mais sobre as questões aqui, mais do lado psicológico e não tão técnico, de trade systems, de execução, etc. Então, eu gostaria muito, mas infelizmente, quer dizer, ou felizmente, né, o consultório está lá, inclusive agradeço até aos meus pacientes que cederam o horário deles para poder estar aqui, a gente teve que relocar e algumas pessoas não puderam ser atendidas hoje à tarde, porque eu estou aqui. Então... Cada trimestre? Quem sabe a gente se organiza, né? Com um pouquinho de tempo, uma vez por mês, eu acho que eu consigo daí me organizar e estar aqui com o maior prazer. Porque eu sou bonito, mas ela é muito mais bonita, né? Muito mais. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação. Gente, sempre quarta-feira, às 3:30 da tarde, venham assistir. A gente grava, coloca na internet depois. Nós queremos seu bem. E se você quer se dar bem no mercado, sua cabeça tem que estar bem também, né? Tem que ter a bolsa na sua cabeça, tem que estar saudável, tá? Então, faça parte da comunidade, veja os cursos, faça a sua lição de casa, porque não tem nada melhor na questão de ajuda psicológica do que se ajudar, tá? Até a semana que vem, gente. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.